Biografia de Mary Slessor, capítulo 5. Em solo africano. Mary espiou pela janela da carruagem. Ela estava chegando perto do destino, as docas de Liverpool. Era possível ver os mastros altos dos navios erguidos acima dos telhados dos armazéns. Seu coração bateu mais rápido quando a carruagem fez a curva final e em seguida os cavalos pararam. "Bem, aqui estamos, e bem na hora", comentou um dos dois homens do Conselho de Missões Estrangeiras que a acompanhava até Liverpool. Ele fechou o relógio de bolso e o colocou de volta no bolso do colete. "Como você está, Mary?" perguntou. Mary não sabia responder à pergunta com simplicidade. Ela tinha muitos pensamentos e emoções girando em seu interior. Sentia-se animada por estar no meio de um cenário tão movimentado. Através da janela, ela podia ver marinheiros, mercadores e outras pessoas variadas. Seu olhar recaiu sobre o vapor Etiópia, com os mastros e os tubos de fumaças altos. O navio a levaria para longe da Grã-Bretanha e por uma vasta extensão de oceano, a um lugar onde a malária, febre amarela e febre da água negra corriam soltas, ceifando a vida de muitos estrangeiros. A ideia a animava e a amedrontava. "Deus, guia-me e usa-me como quiseres." Ela orou em silêncio enquanto descia da carruagem. 1 hora depois, seus pertences estavam guardados com segurança em uma pequena cabine, e Mary foi apresentada ao capitão e ao Sr. Thompson. No convés, ela ficou em pé e observou enquanto o último carregamento, incluindo alguns barris enormes, eram içados a bordo e baixados ao porão. Assim, às 15h15 do dia 5 de agosto de 1876, Mary Slessor sentiu a grande máquina a vapor nas entranhas do navio começar a vibrar sob seus pés. O passadiço foi lentamente baixado para o cais. "Desembarque na frente, desembarque na popa", gritou o capitão. Mary observou as cordas que prendiam o navio ao cais serem soltas. Dentro de 1 minuto ou 2, o vapor Etiópia já flutuava livremente. De repente, a água na popa começou a espumar como água fervente, enquanto o navio se afastava do cais. Um forte aplauso veio das pessoas que ficaram em terra, enquanto se despediam dos passageiros a bordo. À medida que o Etiópia descia o rio Mersey, o barulho do movimentado estaleiro ia diminuindo. Dentro de 1 hora, a proa do navio estava balançando nas águas turbulentas do mar da Irlanda. Mary logo começou a se sentir enjoada. Ela pediu licença para não jantar e foi se deitar em sua cabine. Mary descobriu que era muito mais fácil descansar do que ela imaginara. O navio balançava para cima e para baixo e rolava de um lado para o outro. Ela estava feliz por ter pulado o jantar. Mais tarde, em algum momento depois da meia-noite, ela caiu em um sono irregular. Na manhã seguinte, Mary se sentiu mais enjoada do que nunca. Ela não suportava sair da cama. A Sra. Thompson a visitou várias vezes durante o dia, levando chá e pãezinhos. Foram necessários 3 dias para Mary conseguir equilibrar o seu estômago no mar e se aventurar de volta ao convés. A essa altura, o navio já havia passado pelo extremo sudoeste da Cornualha, Grã-Bretanha, e estava agora nas águas abertas do Atlântico Norte. As velas ondulavam no alto com o vento forte do sul. As máquinas a vapor que o capitão usara para manobrar o navio para fora do porto de Liverpool agora estava silenciosa. Mary se perguntou se algo estava errado com o motor, mas durante o café da manhã ela descobriu que estava tudo bem. O navio a vapor não carregava carvão suficiente para acionar o motor durante toda a viagem. Em vez disso, o navio era totalmente equipado com velas, usadas para mover o navio em mar aberto. O motor era usado para manobras dentro e fora do porto, e em emergências quando o navio estava lutando contra um forte vento ou corrente. Uma grande emoção tomou o coração de Mary enquanto ela, de pé no convés, observava o oceano cinzento como aço. A realidade do momento a tomou por completo. Ela estava finalmente a caminho de ser missionária. A próxima terra que ela veria seria a África. O navio cortou o oceano a 10 nós, pouco mais de 18 km por hora. Mary passava a maior parte do tempo com o casal Thompson. Eles estavam retornando às montanhas dos Camarões, na África Ocidental.
para construir e administrar um lar para missionários carentes de cuidados e descanso, por conta de diversas perdas e doenças. O casal Thompson desembarcaria com Mary em Ducktown e viajaria de lá para seu destino. O Sr. Thompson já havia visitado a região de Calabar várias vezes antes e pôde dar a Mary uma noção do que ela poderia enfrentar. Tudo parecia tão irreal para Mary como algo saído de um romance de aventura. O Sr. Thompson explicou que havia muitas tribos na área. A tribo que habitava a costa de Calabar era chamada Efik. No passado, os Efiks consistiam no grupo que lidava com os traficantes de escravos. Agora eles lidavam com os americanos europeus que vinham comprar o óleo de palma para enviar de volta à Inglaterra. Como era a primeira vez que Mary ouvia falar a respeito do óleo de palma, uma noite durante o jantar ela perguntou ao Sr. Thompson para que ele servia. Bem, respondeu o senhor, ele tem um surpreendente número de usos. A partir dele, produz-se um óleo maravilhoso para máquinas, e os graus mais puros também podem ser usados para a cozinha, fazer velas e até sabão. E os Efiks negociam isso? Perguntou Mary. Sim, disse o Sr. Thompson. Eles são os intermediadores. As outras tribos lhes trazem o seu óleo e eles arranjam compradores para vendê-lo. Ou se o comerciante estiver à procura de um azeite de alta qualidade, vendem a ele as nozes da palma para serem enviadas de volta à Inglaterra e assim serão processadas. Os Efiks têm um lucro considerável, devo acrescentar. E como nós os pagamos? Em libras esterlinas mesmo? Perguntou Mary, querendo saber o máximo que pudesse sobre Calabar. O Sr. Thompson balançou a cabeça. Não em libras, disse com tristeza. O dinheiro inglês não interessa aos Efiks. Há uma moeda na África muito mais valiosa que o dinheiro. Ele parou por um momento e depois continuou. Bebidas alcoólicas. Este navio está carregado com rum e gin. É isso que o capitão usará para negociar com as tribos costeiras por óleo de palma. O coração de Mary ficou pesaroso. Ela se lembrava de ter visto os barris sendo rolados para os porões em Liverpool, embora não tivesse ideia do que havia neles. De imediato pensou em seu pai. Ela sabia exatamente o que o álcool podia fazer com uma pessoa e sua família, com os amigos e com toda a comunidade. Quando ela pensava na África, não imaginava por um momento que seu próprio país usaria bebidas alcoólicas como meio de pagamento. Ela ficou decepcionada e entristecida ao pensar nesse tipo de comércio. Mary perguntou, e as pessoas com quem os Efiks negociam? As tribos no interior? O Sr. Thompson pegou uma fatia de pão e colocou-a no prato lateral. Depois apontou para o pão com a faca. Sabe, Mary, disse ele, a África é muito parecida com este pedaço de pão. Tem uma crosta externa fina. Os europeus se encontram em toda a borda externa da África. A costa é bem mapeada e conta com muitos assentamentos para os brancos. Alguns já existem há 300 anos ou mais. Na verdade, os portugueses percorrem essas costas desde o século XV. No entanto, ela é apenas a borda externa da África, a crosta. O que há no meio da África, como as pessoas são, quem são elas, o que pensam, nós de fato não sabemos. Mesmo quando o comércio de escravo estava no auge, as tribos costeiras iam ao interior e capturavam as tribos do interior e as traziam de volta à costa para serem comercializadas. Os brancos nunca foram ao interior buscar os escravos. Alguns homens corajosos, como David Livingstone, foram ao interior, mas poucos deles viveram para contar a respeito. Aqueles que viram apenas um pouco do que há para ver. Com isso, o Sr. Thompson passou manteiga no pão e o cobriu com a marmelada. E a missão de Calabar conhece alguma coisa sobre as tribos do interior? Perguntou Mary. Bem, em 1846, quando o reverendo Hope iniciou a missão em Calabar, os brancos nunca haviam estado a mais de 8 quilômetros do interior. Mary ficou atordoada. O senhor quer dizer que os nativos estavam negociando com os brancos havia mais de 400 anos e ninguém seguiu por mais do que 8 quilômetros em direção ao interior? Ele respondeu, é exatamente isso. Até que os missionários chegassem, os marinheiros nem se aventuravam a sair dos navios. Canoas nativas remavam ao lado dos navios e comercializavam suas mercadorias na água. Isso é incrível, respondeu Mary. E o que nós sabemos? Onde os missionários foram para o interior até o presente momento? O Sr. Thompson continuou. Deixe-me ver.
Eu diria que cerca de 50 quilômetros em direção ao interior. Ainda é muito perigoso, sabe? Os nativos nem passam pelos territórios de outros grupos. A maioria das tribos mata forasteiros quando os veem. Mary tinha muito em que pensar e passou o restante da refeição em silêncio. Ela ficava pensando nas pessoas mais necessitadas de ouvir a mensagem do Evangelho e nos missionários que eram mortos por levarem a palavra. Ela poderia ser apenas um auxiliar na missão, mas bem ali Mary Slessor fixou os olhos no que parecia uma meta impossível: ir ao interior, onde nenhuma pessoa branca havia estado antes. Já se passara uma semana no mar quando Mary ouviu um marinheiro gritar: "Terra à vista!" Mary e os outros passageiros correram para o lado esquerdo do navio, a fim de vislumbrar a primeira terra desde a Inglaterra. Mary apertou os olhos para ver ao longe, e lá acima do horizonte ela pôde apenas distinguir o contorno da terra. "Cabo Verde", disse o Sr. Thompson, que estava ao lado de Mary. "É a ponta mais ocidental da África. Em breve começaremos a navegar para o leste, contornando a costa de Serra Leoa, passando pela costa do Marfim, seguindo para a Nigéria e Calabar." "Mal posso esperar", sorriu Mary, animada por ter finalmente observado a África. Ela mal podia esperar para pisar em solo africano. Ela jamais vira um africano antes. Todas as suas experiências se resumiam às observações dos desenhos dos livros de Livingstone. Em breve, porém, ela encontraria os africanos face a face e ouviria sua língua pessoalmente. "Será fácil dizer quando virarmos em direção à costa", o Sr. Thompson continuou. "Ficaremos na direção de um vento contrário, e o capitão ordenará que o motor seja ligado. O navio precisará de energia extra." Enquanto os passageiros permaneciam em silêncio, sob o sol quente do trópico vendo o Cabo Verde passar, Mary arregaçou as mangas de sua blusa. Ela estava com calor com sua longa saia marrom e blusa branca. Gotas de suor escorriam por suas costas, e sua touca fazia seu couro cabeludo coçar. Ela desamarrou a fita sob o queixo que mantinha a touca no lugar. "Não, minha querida, continue com a touca." A senhora Thompson a repreendeu levemente. "Uma garota com seus cabelos ruivos e pele clara queimaria até virar uma brasa em uma única hora neste sol." Mary reatou a fita. Era verdade. Sua pele tinha a cor errada para ficar ao sol sem o chapéu. Depois que Cabo Verde desapareceu de vista, o navio ficou muito longe do mar para eles avistarem mais terra. Várias horas depois, a costa de Serra Leoa apareceu. Mary ficou surpresa ao ver que as colinas eram verdes, tão verde como o lugar onde ela passara a primeira infância. Ela correu para buscar o casal Thompson e juntos observaram o litoral se aproximar até que Mary pudesse distinguir fileiras de casas quadradas e brancas pontilhadas nas colinas, e abaixo delas longas praias brancas, orladas com palmeiras ondulantes. O sino do almoço tocou. No entanto, Mary não quis sair do convés. Ela não queria perder um minuto do litoral, pois estava encantada com a cena que lhe parecia o cenário de um conto de fadas. Vários dias depois, no sábado 11 de setembro, enquanto Mary olhava para a água, ela notou que a cor se tornara marrom avermelhada. O capitão lhe dissera para ficar de olho no lodo, o primeiro sinal de que se aproximava da foz do rio Cross. Mais uma vez o coração de Mary bateu acelerado. Ela estava muito animada. Este seria o dia em que ela pisaria na África. O dia em que ela finalmente veria as pessoas pelas quais ela estava determinada a viver e morrer. A essa altura, todos os passageiros estavam no convés, esticando o pescoço para serem os primeiros a avistar. Grossas fileiras de árvores estranhas e baixas, com troncos cinzentos retorcidos e raízes que se estendiam como garras na água, margeavam o lado oeste do rio. Mary não conseguia ver a margem leste, porque em sua foz o rio Cross tinha 20 quilômetros de largura. "Manguezais", disse o Sr. Thompson, enquanto apontava para as árvores estranhas. "Essas árvores são manguezais. Elas crescem até o rio e são quase impossíveis de penetrar." A Sra. Thompson se juntou a eles. "A malária decorre da vida muito próxima dos manguezais", pensam os médicos. "Tem algo a ver com a umidade do clima. É por isso que é bom que a casa da missão tenha sido montada em uma colina." Os passageiros ficaram em silêncio por algum tempo, a máquina a vapor vibrando ruidosamente sob seus pés.
Bandos de papagaios coloridos passavam sobre a cabeça deles, e crocodilos deslizavam sem esforço na água, deixando apenas os olhos redondos visíveis, enquanto o navio deslizava. Mary sabia os nomes de muitos dos animais pelos desenhos dos livros que ela tomara emprestado. Contudo, nenhuma figura em preto e branco poderia tê-la preparado para a incrível e colorida variedade de estranhas criaturas observadas naquela manhã. Ela estudou a cena que se desenrolava com absoluta fascinação. Veja ali, o Sr. Thompson interrompeu seus pensamentos. Essas cercas são o que sobrou dos barracões, os cercados onde os escravos eram mantidos enquanto esperavam o embarque. Mais escravos foram enviados para fora de Calabar que de qualquer outro porto em toda a África. Mary estremeceu. Ela imaginou os escravos amontoados, homens, mulheres e crianças, todos acorrentados, como animais, à espera de serem levados. Ela estava feliz que essa prática horrível fora encerrada havia muito tempo, mas triste por ela ter sido iniciada. Uns 31 quilômetros acima do rio Cross, o Etiópia virou para este bordo e seguiu para o rio lateral, o Calabar. O rio Calabar era muito mais estreito que o Cross, e Mary foi capaz de ficar no convés de polpa e observar a vida selvagem nos dois lados do rio. Cerca de 16 quilômetros acima do rio Calabar, o navio fez uma curva e Ducktown, incrustada em uma clareira sob um enorme bosque de choupos, apareceu. Pequenas cabanas de barro com telhado de palha de palmeira ficavam ao lado de casas de madeira pintadas e mais resistentes. Ao longo da margem do rio havia um cemitério de navios, uma fileira de navios antigos que haviam saído da Inglaterra e foram deixados amarrados permanentemente à beira da água. Os comerciantes usavam os navios antigos para armazenar o óleo de palma, bem como outras cargas, enquanto esperavam que outro navio os levasse de volta para a Inglaterra. Alguns comerciantes até usavam as embarcações antigas como casas, agora que muitos deles passaram a ficar em Ducktown o ano todo, para não ter que retornar à Inglaterra a cada remessa. Movimentando-se por entre os velhos cascos, havia canoa de todo tipo, tamanho e descrição. Algumas estavam carregadas de panos coloridos, outras de frutas e alimentos tropicais. Na colina acima da cidade ficava o que Mary sabia ser a Casa da Missão. Era estranho para Mary ver a casa depois de acompanhar o progresso da missão nos últimos 20 anos. Antes da chegada da missão, o local era usado para descartar os corpos dos escravos mortos. Agora, um conglomerado de edifícios missionários se erguia com orgulho no topo da colina. Por um momento, Mary desejou saber desenhar. Ela gostaria de guardar a primeira imagem de Ducktown. O capitão estava em pé no parapeito para dizer adeus a Mary e ao casal Thompson, à medida que eles eram transportados por sobre o lado do navio, em um longo barco chamado Biga. 6 meninos nativos com músculos brilhantes e dentes brancos reluzentes remaram o barco até a praia da missão. Uma segunda canoa seguiu com a bagagem. Mary ficou impressionada com o quão escuros os jovens africanos eram, em especial em comparação com sua pele pálida. Logo, Mary sentiu o fundo da canoa raspar na areia e depois parar. Ela se levantou, prendeu o vestido nos tornozelos e saiu. Ela ficou parada, aproveitando o momento. Mary Slessor finalmente estava em solo africano. Atrás dela, o Etiópia já havia levantado âncora e estava manobrando para dar meia volta e assim retornar ao mar e à direção do sul, até o próximo ponto da escala. Diante dela estava seu novo lar, ou o túmulo do homem branco, como as pessoas na Escócia se referiam a Calabar quando tentavam dissuadi-la de ir. No entanto, agora ela estava aqui e Mary não pretendia que fosse o seu túmulo.